Boa tarde. Então, o título dessa apresentação é Epigenética Populacional, Notas Históricas e Aplicações na Saúde Humana. Então, qual que é a história dessa apresentação? Esse ano vai fazer 70 anos da Revista Brasileira de Genética. Me convidaram para fazer um artigo para um suplemento especial de evolução. Tá? O artigo é esse. E assim, a história, por que ele veio parar aqui? Né? É genética, é evolução, tá? O que eu estou fazendo na filosofia? Tá? Eu vou tentar mostrar que tem alguma coisa de filosofia nisso aí. Tá? Ele foi aceito para publicação, tem o DOI, mas ainda não foi publicado, tá? Esse artigo aqui. De qualquer forma, essa apresentação está aqui disponível. Né? Então, eu vou... aqui é essa estrutura da apresentação. Então, como você tem epigenética e esse sabor lamarckiano dentro dessa epigenética, a gente vai começar por Lamarck, o que aconteceu de diferente com Darwin, depois aparecer a genética de populações, um dos motivos que eu fui escrever isso daqui, que eu fiz livro-docência em genética de populações, quer dizer, seria aquilo que seria a minha área. Né? Também trabalhei muito com análise de dados médicos para tentar encontrar bases genéticas para isso, então tem também essa questão de bases moleculares de doenças hereditárias. E uma coisa interessante de você ser velho é que você acompanhou todas essas coisas durante o próprio desenvolvimento. Eu trabalhava com polimorfismo proteico na década de 1970. Né? Então, tem esse lado da experiência por trás dessa apresentação. Aí entra realmente a questão mais... quer dizer, tem questão filosófica logo no começo, mas tem o grosso mais para frente, tá? Então, a gente vai voltar até Aristóteles, né, a respeito do desenvolvimento, como que a genética interfere no desenvolvimento. Vamos pensar como que essas marcas epigenéticas que são tratadas hoje, foi muito bom ter tido a apresentação do Danilo antes da minha, né, que ele já esclareceu um monte de coisa que pode ter aparecido de dúvida. E, finalmente, a gente vai ver a questão da implicação disso para o estudo de saúde humana, para principalmente prever, baseado em alguma análise que pode ser feita, a sua chance de ter algum tipo de condição patológica. Beleza? Então, começando em Lamarck. Lamarck, que é um título nobiliário, ele propôs a evolução dos organismos. A ideia de evolução é muito mais antiga do que o Lamarck, mas ele propôs um mecanismo para isso. Tá? Então, seria basicamente, o que todo mundo conhece, é isso aqui. Né? Opa, é aqui. Não tem um computador. Aqui, ó. Herança de caracteres adquiridos. A gente associa diretamente com Lamarck esse tipo de ideia. Mas, na verdade, Lamarck tinha essas 4 leis da evolução. Primeiro, tendência para um aumento de complexidade. Quer dizer, existia alguma coisa teleológica, certo? Alguma coisa que direciona. Então, existe uma tendência para o aumento de complexidade. Era uma das ideias de Lamarck. Isso daí não é muito divulgado. Outra lei que ele achava importante é o surgimento de novos órgãos. Então, observando, por exemplo, um molusco, né, você vê que aparece de repente umas antenas, né, umas coisas assim. Então, por analogia com esses movimentos que acontecem nos moluscos, ele imaginava que novos órgãos poderiam ser originados por movimentos de fluidos corpóreos. Então, o rim apareceria do entumecimento de alguma coisa. E essas são as ideias mais divulgadas. Você usa mais alguma coisa, ela se desenvolve, se isso for herdado, pronto, você tem o progresso. Além daquela tendência, né, para aumento de complexidade. Se a gente fosse ver, assim, em termos gráficos, como que seria a evolução, tal como imaginada por Lamarck, você teria várias origens por geração espontânea. A geração espontânea é uma coisa que existiu dentro do estudo da biologia por séculos, milênios até. Então era uma coisa que era imaginada até por Aristóteles, que ele
o próprio Aristóteles analisava bichos que ele não conseguia ver órgão reprodutor. Então, falava, só pode ser aparecido por geração espontânea. Era uma coisa que era corriqueira. Durante toda a Idade Média, você sabia que se você juntasse tal monte de coisa, aparecia rato. Se você juntasse outra coisa, aparecia cobra. Então, era bem natural, fazia parte do senso comum. Então, você teria várias origens por geração espontânea, organismos simples, que ao longo do tempo iam ficando mais complexos. Então, com isso, você explicava, num tempo presente, desde organismos simples até aqueles mais complexos. Porque eles seriam, todos eles apanhados nesse processo esse processo teleológico de aumento de complexidade e uso e desuso e herança disso daqui. Tá? Muito bem. Aí, aparece Darwin e Wallace, que eles independentemente e depois conjuntamente elaboraram a teoria da evolução por seleção natural. Eu defendo que isso daí teve um impacto enorme dentro da biologia, né, e dentro da ciência em geral, foi uma grande revolução. E eu defendo que aqui você tem, né, por Mayr, Ernst Mayr era um zoólogo alemão que trabalhou nos Estados Unidos, ornitólogo, né, estudava aves. Uma vez eu encontrei com ele, eu tive vergonha de pedir para tirar fotografia, olha que raiva. Então, eu falei isso aí no ano passado, mas eu não consigo não falar. Então, isso daqui não foi Darwin que pensou assim, de maneira tão clara, mas o Mayr destrinchou as ideias dele. Então, você tem a ideia vinda de Malthus, né, que tem esse potencial reprodutivo que é grande. O ambiente limita o potencial reprodutivo e tem, portanto, uma conclusão. Existe luta pela sobrevivência, luta no sentido geral, né? A planta luta para ter acesso à iluminação solar. Então você pode... não é uma coisa de briga, né? De disputa, combate ou coisa que o valha. Essa observação, 3, eu acho que é a mais importante em termos... dentro da ideia de evolução por seleção natural, é a ideia mais importante. A existência da variação. Tá? Então a gente vai pensar um pouco melhor nessa questão da existência e da aceitação da variação. Se você for pensar, agora a gente pensa em filosofia. Se você for pensar na filosofia de Platão, você teria aquele ideal de perfeição e aquilo que existe na realidade seriam variações daquele ideal perfeito. Certo? Agora, isso daí eu vou defender outra coisa. Platão não inventou isso daí. Isso daí faz parte da cognição humana. A evolução humana nos tornou platônicos. Por quê? Porque nós classificamos tipos e desprezamos a variação em torno dele para a nossa sobrevivência. Sobrevivemos melhor se nós sabemos distinguir: esse bicho vai comer a gente, esse bicho a gente vai comer. Essa planta é venenosa, essa planta faz bem. Então isso é baseado em padrões gerais. Então esse ideal, né, vem da evolução. Então a filosofia nada mais é do que um fenômeno biológico. Vocês não ficam bravos? Tá, então, agora falando sério, assim, é uma coisa assim que é muito difícil a gente se livrar dessa questão de padrão e desvios, de tipo perfeito e desvios. Aceitar a variação é uma coisa difícil, porque nós fomos moldados por isso. Pode ser também por razão de educacional, tudo. De qualquer forma, isso é muito forte da gente eliminar. E aí os indivíduos que sobrevivem pode ser devido àquelas características que variam em relação ao ambiente que eles vivem. Certo? Então, essa é a base
Outra observação, os filhos se assemelham aos pais. Muitas críticas foram feitas. Muito se discute a respeito de Darwin, que a deficiência dele seria um desconhecimento dos mecanismos de herança, né, biológica. Mas isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Os filhos se assemelham aos pais. Certo? Não vou fazer piadinha com isso. E aí a conclusão, que é a evolução. As características se aprimoram ao longo do tempo, de acordo com o ambiente. Se isso se acumula, essa facilitação daquela característica em relação ao ambiente, ela aumenta de frequência. Então, a essência, o ponto principal do pensamento darwiniano, né, daquilo que seria de Darwin, é a visão populacional. A visão lamarckista é muito mais afeita àquilo que a gente imagina. Nós temos propósito, intenção em todo o nosso pensamento, né, e temos essa ideia de perfeição e variação. Então, é muito mais fácil para a gente aceitar essa mudança por uma questão volitiva, por uma questão de intencionalidade implícita. A teoria sintética da evolução, né, ela foi feita durante décadas, ela surgiu depois justamente na questão genética. Você tinha entre os geneticistas os biometricistas, os biometristas, que eles analisavam a herança de caracteres que podiam ser medidos, né? Temperatura, tamanho, velocidade, altura, largura, etc. E tinha os mendelistas, que enxergavam variação visível, discreta, certo? A síntese que aconteceu nessa época foi uma síntese de natureza dialética mesmo. Porque tanto o pessoal dos mendelistas como o pessoal dos biometristas, eles tinham fundamentos para seus argumentos em relação ao que seria importante na genética. Então, em conclusão, essa síntese incorporou os achados da genética do começo do século XX à teoria da evolução de Darwin. Tá? Eu já vou falar assim que eu tenho severas críticas com relação à síntese estendida. Síntese é uma síntese, você tem a tese, a antítese, tem a síntese. Né? Agora, você tem a teoria da relatividade especial, a teoria da relatividade geral é idêntica agora à teoria de 1905? Não, mudou pra caramba. A gente fala em teoria da relatividade estendida? A gente fala em teoria quântica estendida? Então eu sou um crítico assumido dessa ideia de que... Claro que essas teorias são modificadas ao longo do tempo, mas você colocar uma síntese do mesmo nível que uma extensão, eu não acho certo. A síntese foi uma coisa muito mais importante. A gente vai ver logo a seguir. Então, uma das maneiras de se você incorporar esse pensamento de genética dentro da evolução foi trabalhado, né, pelos geneticistas de populações. Os primeiros, né, são os pioneiros, um matemático inglês e um obstetra alemão, em 1908, chegaram à conclusão de que você teria uma certa inércia em termos de frequências gênicas ao longo do tempo. Quer dizer, não teria motivo pelo qual você teria mudança de frequências gênicas ao longo do tempo. Esses outros pesquisadores, Ronald Fisher, John Burden Sanderson Haldane e Sewell Wright, eles estenderam todas essas premissas, né, para incorporar seleção natural, deriva genética, quer dizer, vários outros mecanismos populacionais, isso eu enfatizo, é sempre populacional, certo? Que explicava a evolução. Com relação a bases moleculares de doenças hereditárias, o pioneiro Archibald Garrod, médico inglês, em 1902 já propôs que doenças hereditárias poderiam ser causadas por modificações em proteínas, certo? Era erros inatos do metabolismo, uma publicação que ele tem, mostrando que isso daí tem uma história interessante, mas mas isso aqui é legal. O pai dele era médico também,
E era uma época assim que os exames de fezes e de urinas eram muito importantes para você fazer diagnóstico e depois estabelecer terapias e tudo mais. Então foi justamente num problema de mudança muito grande em urina, que era hereditária, que ele partiu para esse raciocínio, certo? Mais tarde, isso daí foi generalizado, né? Esses pesquisadores norte-americanos, eles propuseram a ideia de um gene, uma enzima. Então, aquela variação que existiria entre os organismos, né, se deveriam a mudanças que existiam entre genes que produziriam enzimas com alguma característica diferente daquela que seria a média. É interessante que nessa época aqui, até 1960, mais ou menos, você tinha o período clássico da genética de populações. Então, que se consistia esse período clássico? Você teria uma ideia de que todos os organismos seriam muito parecidos e teria poucas diferenças entre eles. Seria alguns genes, alguns poucos genes e tudo mais, né? Não era uma coisa assim tão generalizada, mas assim, o grande impacto aconteceu com a análise de polimorfismos moleculares. Quando se começou a verificar que as enzimas variavam, aqui você tem vários, cada número é um extrato de sangue, por exemplo, de algum indivíduo. Isso daí foi submetido a uma eletroforese. Um campo elétrico foi submetido nessas amostras. As proteínas, elas têm propriedades elétricas, né, elétricas, depende de pH e tudo mais, então elas migram nesse campo elétrico. E por isso daí se consegue verificar polimorfismos. Isso daqui é um indivíduo homozigoto, isso daqui é um indivíduo heterozigoto, isso daqui é um indivíduo homozigoto. Né, Vera? A gente trabalhou no laboratório com esse tipo de coisa, então, na década de 1970. Oh, desculpa, Vera. Olha que vergonha fazer uma... Mais tarde, né, foi estabelecido polimorfismos de DNA, que estou mostrando assim, também submetido à eletroforese, você digeria um trecho de DNA com enzima de restrição, conforme o pedacinho que cortava, você sabia, por exemplo, aqui você tem, esse indivíduo tem a presença de um sítio de restrição, esse não tem, e por aí vai, né? Esse já não está muito bom, né? Mas deixa... Mais tarde foi estabelecido o procedimento que permite escolher polimorfismos de um único nucleotídeo. O fato é que todas essas metodologias mostraram que existia muito mais variação do que se imaginava naquele período clássico, antes da década de 1960. Então, isso daí foi logo usado para tentar descobrir, indo outras doenças que não são tão claras, por exemplo, como a anemia falciforme ou outras coisas que eram bastante relacionadas, o genótipo era diretamente relacionado com o fenótipo, se tentou estabelecer essa relação de genótipo com o fenótipo através de uma estratégia chamada GWAS, Genomic Wide Association Studies. Quer dizer, são estudos de associação de amplitude genômica. Então, é uma espécie de varredura de todo o genoma. Por exemplo, você pegava duas características. Isso é feito mais ou menos mais para humanos, tá? Para animais tem outras metodologias que você faz os cruzamentos e humano você não, por motivo ético, você não pode fazer esse tipo de coisa. Ah, vou pegar você vai cruzar com fulano. Quer dizer, não existe essa possibilidade, por motivo ético. Mas com animais se faz. Mas assim, isso daqui, assim, suponha que você pegue um bando de pessoas que tem essa característica, outro bando de pessoas que tem essa característica, e vai comparar, assim, em relação a um monte de genes, espalhados por todos os cromossomos. Mas, na verdade, são marcadores, né? Marcadores do tipo SNP. Tá? Não necessariamente eles estão causando a mudança no fenótipo, mas eles podem estar perto do gene que realmente causa o fenótipo. Ninguém está preocupado da natureza do gene, o que está acontecendo. Depois, isso seria uma etapa posterior. Então, se você tem
diferença muito grande de frequência num trecho específico do genoma, então pronto, você achou um loco gênico que você pode estabelecer como responsável por aquela diferença no nível do fenótipo, certo? Agora eu vou fazer uma outra, uma outra história, né, que vai concomitante para a gente chegar na epigenética de populações. Então, a genética de populações era até a questão de doenças parou por aqui. Então, a gente também pode voltar desde Aristóteles, né? Ele formulou uma hipótese de desenvolvimento do organismo que seria um passo de cada vez, seria a teoria da epigênese. No texto de Aristóteles não tem a palavra epigênese. Mas assim, a ideia geral era essa. O Harvey, em 1651, em inglês, ele consolidou o termo, acho que é em inglês, agora não tenho certeza, o termo epigênese em oposição ao pré-formacionismo. Esses pesquisadores, Wolff e von Baer, deram base embriológica moderna ao problema e o Waddington, em 1942, cunhou o termo epigenética como uma área da genética relacionada com herança de mudanças no desenvolvimento. Certo? Então, epigênese é uma coisa, epigenética pode ser tanto o adjetivo relativo à epigênese como a área de pesquisa que junta a genética do desenvolvimento. Então, a teoria, só para recapitular, pré-formacionismo, imaginava que você tinha um pequeno ser no ovo, que depois ele simplesmente iria crescendo. Claro, o pessoal não era tão estúpido assim, tinha algumas coisas que eles viam, por exemplo, discos imaginais de insetos, né? Na larva você tem, no próprio ovo você tem regiões que vão dar origem a órgãos nos adultos, então o pessoal Malpighi estudou esse tipo de coisa, então, e ele era pré-formacionista, então não era uma coisa assim tão... E tinha a teoria da epigênese, que você teria a divisão que daria mudança, né, nesse grupo de células que geraria o organismo adulto. Quer dizer, no final seria o adulto. Na década de 1930, que está errado, não tem década de 1993, 1930 e 1940, ele postulou que a evolução era bem diferente daquilo que o pessoal daquela síntese moderna da década de 40 pensava. Ele falava assim, tudo bem, tem a microevolução que acontece dentro das populações e tudo mais, mas os grandes passos evolutivos, aqueles que geraram os grandes grupos, né, o que fez com que o morcego fosse diferente da baleia, seria devido a macromutações, que resultariam em grandes mudanças no desenvolvimento. Também ele não era bobo nem nada, ele tinha base experimental para chegar nessas afirmações. Então, por exemplo, ele sabia que tem genes que você muda de posição no genoma, tem recombinação errada, assim, tem translocação, esses mecanismos que mudam os cromossomos, que permitiam que um gene que estava num lugar passasse a estar em outro, e isso daí causava mudança fenotípica. O gene era o mesmo, mas causava mudança se mudasse de lugar. Outra coisa que ele fazia, o laboratório dele fazia, tentava dar choque térmico, fazer alguma coisa assim, passar por luz ultravioleta e tudo mais, e ele conseguia reproduzir tudo que os drosofilistas, aqueles chamados mendelistas mesmo, tinham, né? Então, o olho vermelho, que também a variação era branca, ele conseguia fazer todo, isso é chamado de fenocópias. Tá? Então, a base dele para esse tipo de raciocínio era isso. Tá? Mais para frente, né, um pouco mais para frente, esse embriologista inglês, também trabalhando, né, com a questão de genética e desenvolvimento, cunhou o termo epigenética, o estudo da hereditariedade do desenvolvimento, e ele tinha essa ideia aqui, né, que o fenótipo seria alguma coisa canalizada. Porque ele sabia que tinha experimentos que as mutações, às vezes, não funcionavam. Você colocava a mutação em outro ambiente
em outra combinação de genótipos e não apareciam. Então ele imaginava que existiam mecanismos de canalização. Tá? Ele também ele chegou a ter toda essa base mais moderna de genética do desenvolvimento, ele foi fundado nessa época. Então, os marcos experimentais decisivos, né, para a questão epigenética, em 1956, isso era considerado, não foi tão impactante, o mecanismo de paramutação. Você tinha uma situação na qual o genótipo de um locus só era expresso, só se tornava visível no fenótipo se tivesse um outro gene, um genótipo em outro gene atuando. Então seria uma espécie de paramutação. Em 1971, Mary Lyon, ela propôs um mecanismo de inativação do cromossomo X. Isso é uma coisa importante, porque os homens têm um cromossomo X e as mulheres têm 2 cromossomos X. Isso daí causa um desequilíbrio em termos gênicos. Então ela propôs a hipótese de que nas mulheres um dos X seria inativado. Isso daí foi depois demonstrado como real. Então o que acontece? A gente não tem grandes efeitos por causa disso. Em 1989, esses pesquisadores colocam a herança epigenética no debate, né? Porque aconteceu uma coisa muito interessante, né? Em termos históricos e políticos, durante o desenvolvimento da genética, principalmente durante esse desenvolvimento, porque você teve implicações políticas, né? Por exemplo, teve o Lysenkoísmo na Rússia, que defendia que você teria muito mais lamarquismo atuando, porque era uma coisa muito mais adequada ao regime socialista. Enquanto, por outro lado, você tinha a ideia de darwinismo social de Spencer, na Inglaterra, que você achava que você tinha que deixar todo mundo do jeito que está, e a seleção natural ia dar um jeito em tudo. As duas visões políticas acabaram em desastre, né, que é uma ideia de que você não pode colocar uma moral que veio da natureza para a sociedade humana, isso não faz sentido nenhum. Mais tarde se mostrou que, por exemplo, essas duas síndromes aqui, são síndromes que acontecem na espécie humana, elas dependiam de quem tinha passado, se era a mãe ou o pai. Era no mesmo gene a alteração, mas o sexo do progenitor estava influenciando. E nos anos 2000 se descobriu que tinha uma reprogramação geral das marcas paternas no embrião inicial. Então, o que são modificações epigenéticas? Por exemplo, aquilo que foi falado pelo Danilo, uma delas é a metilação de certas bases nitrogenadas do DNA. Então isso acontece, tá? Você tem a possibilidade de modificações químicas nas proteínas que estão fazendo parte dos cromossomos, são as histonas. Você tem também microRNAs que interferem na expressão de certos genes, tanto próximos do gene que está sendo afetado, como distantes. Tá? Então, essas modificações epigenéticas, elas ensejaram que você deveria reformular a genética, né? Tirando essa centralidade do DNA, né? Passando para uma coisa mais geral. E com relação à epigenética de populações, eu não vou ficar discutindo epigenética, mas eu vou entrar na epigenética de populações. Se a evolução é totalmente baseada em fenômenos que acontecem em variação dentro de populações, uma epigenética de populações teria que ser sujeita a esses mesmos princípios.
O que acontece aqui? Você tem alelos e genótipos, na epigenética de populações você teria aquilo que seria chamado de epialelos. O que são epialelos? Não são aqueles genes, alelos, que se devem a mudanças nas sequências de nucleotídeos. Mas sim, eles podem ter a mesma sequência de nucleotídeos, mas serem metilados, por exemplo. Né? Então você tem um alelo que tem a presença de uma metilcitosina, onde no outro alelo você não tem essa citosina metilada, adicionada àquele CH3 que o Danilo mencionou. Você tem marcas regulatórias herdáveis sem mudança na sequência. Né? Então você teria isso. Agora, o que é o mais importante naquilo que seria a epigenética de populações? Seria a estabilidade transgeracional. Por quê? Se eu for pensar que essa marca epigenética, essa metilcitosina, é algo muito estável, a teoria da genética de populações permanece a mesma. Ao invés de eu considerar 4 nucleotídeos, eu considero 5. A, T, G, C e MC, que é o metilcitosina. Toda a teoria de genética de populações não fica abalada, ela simplesmente fica enriquecida pela adição de um único nucleotídeo. Acontece que isso se as marcas epigenéticas forem muito estáveis. Agora, se elas são pouco estáveis, o que fica parecido? Muito mais com efeito ambiental e risco normal de recorrência. Então você tem uma gama entre dois extremos. Uma marca epigenética lábil, que é modificada rapidamente, ela não é nada mais do que um efeito ambiental como qualquer outro que se considera importante. Né? Você tem, por exemplo, certas características que estão sujeitas ao ambiente. Né? Você tem populações que aumentaram de tamanho de uma geração para outra em mais de 10 centímetros em média, simplesmente por uma modificação alimentar. Certo? Não teve nada genético aí. Além disso, em humanos, assim como em mamíferos, nos embriões tem um apagamento generalizado dessas marcas epigenéticas, principalmente a metilação. Então você tem aqueles apagadores agindo em grande quantidade. Tem exceções. Alguns genes, eles não têm essas marcas epigenéticas. No embrião é como se não tivesse nada metilado? Não, assim, o grosso da metilação cai embora. Tem exceções, não são todas. Certo? Isso é em mamíferos. Isso daí não serve a essas conclusões que eu estou falando, porque eu estou colocando no contexto das doenças complexas. Tá? Quando apareceram os estudos de associações, apareceu um fenômeno da herdabilidade que sumiu. O que é herdabilidade? Herdabilidade, em termos matemáticos, é simplesmente a variância genética aditiva em relação à variância genética total. Ah, falei grego. Tá, mas é o seguinte, uma das maneiras de estimar herdabilidade é, por exemplo, ver correlação entre indivíduos aparentados. Você vê o que tem de semelhante entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos, esse tipo de coisa. Então, se a herdabilidade é muito alta, né, a correlação entre pais e filhos ou entre irmãos vai ser também alta. Então a gente fala herdabilidade alta, 80%. Herdabilidade baixa, 30%, alguma coisa assim. Isso daí é uma herança dos biometricistas, que mediam as coisas. Né? Então, você tem essa medida de herdabilidade, que é uma forma de medir variação, né, de potencial daquilo se acontecer de novo na geração seguinte. Só que, dentro dos estudos de EOS, aqueles estudos que tentaram estabelecer relação entre genes e fenótipos, era muito mais baixa do que aquilo que se media pela maneira tradicional, que fazendo medida entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Né?
A epigenética foi considerada um dos candidatos a explicar essa discrepância entre a heredabilidade estimada e poder preditivo dos estudos de associação, que eles são muito fracos. Você sabe, tem muitos genes que contribuem para muita coisa, isso daí é reproduzido e tudo mais, só que o poder prognóstico disso daí é muito baixo. Então, a epigenética é um dos candidatos. Tem outros, variantes raras, porque quando você usa o GWAS, você usa só as variantes mais comuns, variantes estruturais, né, por exemplo, número de cópias dos genes. Epistasia, que é um negócio que é tenebroso de se estudar, porque você teria relação entre vários locos. Se você precisasse analisar a relação entre 4 locos, você precisaria de uma quantidade de amostra tão absurda que ultrapassaria a população da Terra muitas vezes, entendeu? Então seria para você ter amostra suficiente de todas as combinações possíveis. Ambiente e epigenética. Então, como eu falei, esses imprints, né, essas marcas parentais, ela tem, em geral, esse fenômeno de apagamento. Mas há exceções. Tem genes que existe um imprinting transgeracional maior. Um exemplo humano, né, em 1944 a 1945, quando a guerra estava muito ruim na Europa, as populações passaram por fomes absurdas e os adultos que nasceram dessas pessoas que passaram por esse período tinham problemas de consequências metabólicas muito graves. E isso daí foi atribuído à metilação menor do genoma. Agora, isso daí é considerado sendo uma das maiores evidências dessa questão de marcas epigenéticas na saúde humana, né? Agora, forte evidência de efeito intergeracional não equivale automaticamente à herança epigenética multigeracional em si, né? Então, a gente precisa ver com cuidado isso daqui. O problema que se tem é que você tem um acesso ao conteúdo genético. A gente tem acesso a sequência de praticamente todo o genoma. Isso daí atualmente é muito barato você sequenciar um genoma inteiro. Então a quantidade de informação no nível genético para esses estudos é gigantesca comparado à informação, por exemplo, ambiental. Você vai lá no médico, ele tira uma amostra de sangue e consegue o seu genoma inteiro. Agora, você conseguiria responder um questionário me dizendo assim, olha, qual foi a média de calorias que você ingeriu durante toda a sua vida? Basta dar a média mensal só, não precisa me dizer cada prato que você comeu. Você pode dizer quantas horas de sono em média por mês você teve em toda a sua vida? Você tem a ideia de quais drogas você tomou, quais medicamentos, entendeu? O ambiente é muito mais inacessível do que a informação genética. Então nós estamos aqui numa época de profundo desequilíbrio entre a informação genética e a informação ambiental. Sendo que essa informação epigenética, ela se assemelha, em muitos casos, àquela informação da influência ambiental. Então, na saúde humana, você tem no genótipo sequenciamento e variantes, é uma coisa que já é... No epigenoma, isso daqui também é mensurável. Existem técnicas para você saber que regiões estão metiladas no genoma de qualquer pessoa. Agora, a janela temporal e as doses das exposições ao ambiente, isso é uma coisa muito difícil de conseguir, né? Então, a prioridade metodológica seria você ter uma informação daquilo que seria o exposoma, naquilo que você estaria exposto durante a sua vida. Isso é uma coisa realmente complicada de fazer, mas é uma coisa que pode ser estabelecida em estudos de... como é que chama aquele estudo que acompanha as pessoas durante muito... Isso, de coortes, Oi? Acabou?
Tá, então a cronologia do que a gente viu, a mensagem final, a epigenética das populações amplia, mas não substitui a genética de populações clássicas. Essa marca de epigenética é importante só se houver estabilidade. O ganho prático seria integrar as coisas, principalmente com esposoma, que é uma coisa que é bastante difícil de se conseguir. Então, aqui estão as referências. Isso daqui está à disposição. Era isso que eu tinha para falar. Deu tempo, Sarinho? Obrigado. Estou flexível. Uma mão. Agora eu vi sua mão. Vamos lá. Tá vendo? Eu sou meio cegueta. Aqui, eu só vi a mão do João. Perguntinha simples. Não, eu peguei no fim, mas eu não posso resistir a essa pergunta. Né? Vamos supor que você conhecesse o esposoma, nós não estamos muito longe de ter isso. Tá? De uma pessoa nascer com um negócio que registra todos os momentos e todas as variáveis da vida dela. Vamos supor que fosse possível. E aí, você consegue usar essa informação junto com a do genoma para tirar a conclusão que você quer? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Isso daqui Não, eu tenho muita experiência assim, em ajudar o pessoal da medicina, que eles vêm com os dados dos pacientes. Né? Então, às vezes, vem uma quantidade tão imensa de dados dessa natureza. Por exemplo, tem todos aqueles marcadores que aparecem em exame, hemoglobina glicada, todo esse tipo de coisa, né, triglicéridos. A gente tem uma limitação de poder estatístico imensa quando a gente tem uma quantidade imensa de variáveis. Então, é um negócio não seria uma maravilha. É uma coisa bastante... Uma coisa que eu defendo, né, que eu andei mexendo muito com epistasia, interações epistáticas, entra nessa questão de dificuldade amostral, que é uma questão de natureza combinatória. Você tem um loco, você pode ter 3 genótipos, azão-azão, azão-azinho, e azão-azão, azinho-azinho e azão-azinho. Você tem 2 genes, você já tem 3 vezes 3, são 9. Azão-azão, bezão-bezão, azão-azão, bezão-bezinho e por aí vai. São 9. Se eu tenho 3 locos, já dá 27. 4 locos vai para 81. Seria 81 classes para você comparar. Para interação dessas coisas. Já percebeu a dificuldade? Então, só refazendo a pergunta. Então, dado esse cenário, né? Então, posso mudar um pouquinho a pergunta e dizer assim, supondo que você tivesse tudo isso e tivesse, sei lá, uma inteligência artificial capaz de lidar com a estatística, ainda assim, será que estaria determinado as suas predições ou ainda assim elas estariam restritas numa classe que não demoraria muito para ela divergir? Olha, muito boa pergunta. Assim. Na verdade, o que faz a inteligência artificial? Ela trabalha com uma coisa muito parecida com correlações múltiplas, que é justamente as análises que a gente faz. Por exemplo, em alguns trabalhos que eu tenho participado, a gente pega uma série de variáveis, por exemplo, triglicéridos, eu estou falando disso aí porque eu tenho prática nisso daí, glicose, e por aí vai, né? Os vários tipos de HDL. Né? Você pega, várias delas, elas são correlacionadas entre elas. E você, a partir disso, gera novas variáveis, que é a técnica de componentes principais. Isso não é muito diferente do que uma IA faria. Mas se for uma outra IA? Eu não sei, aí chega no meu limite. Eu só consigo entender IA na medida que ela faz grandes correlações. Por exemplo, esse negócio de você conversar com uma delas, né? Por exemplo, se você fala, o gato aí você tem uma série de possibilidades que vêm a seguir, mas algumas não são, né? O gato é intransponível. Não existe, nunca ninguém escreveu isso daí, né? O gato é
subterrâneo. Então, certas coisas, mas o gato é bonito, o gato é preto, o gato é fofinho. Então, ele constrói aquelas conversas baseadas nessas correlações que existem. Né? Então, mas a minha ignorância de IA é muito grande. Não, mas então, eu usei IA só como força de expressão. Mas, no fundo, é uma pergunta que acho que o Oswaldo já se fez anteriormente, porque eu tenho a impressão que eu ouvi alguma coisa. Se eu soubesse tudo sobre o mecanismo do universo, todas as leis, etc, etc. Não, supondo, tivesse todos os dados para caracterizar o estado nesse momento, eu seria capaz de dizer como é que o universo vai seguir daqui para frente? No fundo, é uma pergunta parecida. Essa é uma discussão filosófica. Não, é uma pergunta parecida. Não tem o menor sentido prático, né? Mas é muito importante filosoficamente. Oi? Pois é. Todas as modificações epigenéticas e ainda tivesse muitas informações, ou quase todas as informações acerca do ambiente que a pessoa habita diariamente, você ainda pode ter contextos em que, por pequeniníssimas variações ali dentro, locais, temporárias, estatisticamente quase insignificantes, você ainda pode ter transformações em como algo é interpretado que vai escalar num processo caótico e você não vai conseguir prever ao mesmo tempo. Certíssimo. Mas eu acho que... Não sei. Eu acho que a física já respondeu isso há muito tempo. Não sei quem era, acho que era um francês, não sei se Laplace ou Lagrange, que se você souber todo o passado, o futuro estará definido, não é isso? Se você sabe o nome do cara, você está querendo esconder. Não, mas que eu saiba, na física não tem negócio de hiperdeterminismo, Oswaldo? Hiperdeterminismo? E que diz que está tudo determinado no universo? Tem gente que é um pensamento filosófico, né? Sim. Puxando um pouquinho de sardinha para a minha comunicação, eu acho que uma coisa que vários pesquisadores e críticos estão falando atualmente é a gente considerar a autonomia do organismo, inclusive na própria manipulação genética, né? Como que o organismo ele age e influencia o seu próprio desenvolvimento e a própria genética. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue prever, isso não está prescrito. Nessa... Exatamente. Você tem um fecho tal de todos os processos dentro. Exatamente. Você não é tão forte o suficiente. O fato de você ter uma liberdade pressuposta. Pois é, aí é o conceito filosófico do que a gente está falando de liberdade ou dessa predeterminação, né? Sim. Perguntas, mas eu vou conceder mais uma pergunta. Não, só dizer que... Por favor, eu vou... Obrigado pela apresentação. Só para dizer, para formular a questão, é o debate determinismo, não determinismo e as outras opções que vão envolver evolução, a evolução do universo, evolução das outras espécies. Esse é o debate que está por trás, que é uma questão filosófico-científica, eu acho. Ou seja, a ciência pode colaborar também para a resolução do problema. Mas eu acho que o alcance não é o alcance definitivo. Devido a essa necessidade de controle de variáveis, tem que se abordar a questão passo a passo. Obrigada, Diogo. Muito obrigada, Sérgio. Maravilhoso, como sempre. Obrigado.